comércio na Rua do Porto ainda tem perdas após a enchente do início do ano. Faltam especialistas em instituição filantrópica de Piracicaba. Apicultura. Saiba mais sobre essa profissão que, apesar de antiga, é pouco conhecida. Reciclagem. Atitudes simples podem ajudar o meio ambiente. E você vai conhecer também uma casa sustentável, utilizada para promover a educação ambiental de crianças. Estas e outras notícias agora no Jornal Ensaio. Olá! Na primeira edição do Jornal Ensaio deste ano e em todas as outras, vamos rever as principais reportagens produzidas pelos ex-alunos do curso de jornalismo da Unimep. Hoje você acompanha as principais matérias da primeira edição do Jornal Ensaio, que foi exibido no ano de 2001. Dez anos atrás, o Jornal Ensaio foi apresentado pelas ex-alunas e atuais jornalistas Adriana Passari e Patrícia Cavallini. Aquela edição, uma reportagem de Márcio Pissócaro, mostrou que a população desconhece qual é o trabalho de um vereador. Outra matéria, dessa vez de Patrícia Cavallini, informou que a situação dos serviços de mototáxi, em especial quanto ao seguro obrigatório, dependia de uma alteração na lei. A repórter Alissane Torelli trouxe informações sobre a cirurgia de redução do estômago pelo SUS e os prejuízos que a obesidade mórbida pode causar nas pessoas. As novidades da merenda escolar das escolas públicas de 2001 foi mostrada na reportagem de Adriana Passari. A reportagem, feita por Poliana Ribeiro sobre o esporte de tiro prático, utilizado como treinamento da Polícia Militar, informou os detalhes deste tipo de preparação. As obras do escultor barroco Aleijadinho foi tema da exposição do Museu Republicano Convenção de Itu. A reportagem sobre o assunto foi feita pelo repórter Júlio Piunti. Outra reportagem, ainda em Itu, dessa vez feita pelo repórter Marcelo Bandeira, mostrou as belezas do Parque do Varvito, com uma sedimentação geológica tombada pelo patrimônio histórico. Encerrou a primeira edição de 2001 a reportagem de Viviana Perinotto sobre o sistema de comunicação por alto-falante, em pleno início da era digital na cidade de Corumbataí. A Prefeitura de Americana deve implantar um projeto que mostra na prática diversos pontos geográficos da cidade, levando os alunos para fora das salas de aula. Acompanhe na matéria a seguir. A cidade de Americana está com um novo projeto de levar para as escolas um roteiro geográfico, onde ensinará às crianças as principais localizações geográficas do município. O objetivo do ecogeográfico é nós contribuirmos para o complemento do aprendizado dos alunos em sala de aula, referentes à geografia. Então, é um roteiro em que os alunos participantes eles visitarão as regiões limítrofes e outros aspectos também da geografia que nós queremos trabalhar durante o projeto. Para a garotada, melhor que estudar a geografia na escola é sair da sala de aula e se deparar com a sua cidade cheia de novidade e aprender na prática. A Americana vem com esse projeto, não é de hoje em dia, ele deu início a um projeto bem sucedido, o roteiro Raízes Histórico. Nós estamos agora em fase de implantação desse projeto. Acreditamos que até meados de maio, junho, nós possamos começar a atender o roteiro, colocá-lo em prática, com a participação já dos estudantes. São essenciais aos alunos algumas mudanças na rotina. Assim fortalece o estudo, cria a curiosidade dos nossos jovens para o aprendizado. E já que o assunto é educação, o Brasil se tornou um dos destinos preferidos de colombianos que estudam no exterior. O número de vistos concedidos pela Embaixada Brasileira na Colômbia aumentou quase 5 vezes na última década. Um dos motivos pela alta procura é a maior divulgação dos programas de bolsas que o governo brasileiro oferece a países em desenvolvimento. Após enfrentar a maior enchente dos últimos 28 anos, os comerciantes da Rua do Porto lutam para recuperar o que perderam.
Mesmo depois das chuvas terem diminuído, os prejuízos ainda preocupam os trabalhadores e os donos de bares e restaurantes do local. Comércio da Rua do Porto, região central de Piracicaba, permaneceu fechado por quase 20 dias em janeiro. Devido aos estragos causados pelas chuvas, foi a maior enchente na cidade dos últimos 28 anos. Eu moro aqui na beira do rio, trabalho aqui no restaurante. Tive prejuízo com os clientes que não veio, né? Teve que vir pelo calçadão, muitos desistiram, deixavam o carro lá em cima e muitos não queriam vir, porque não tinha como chegar até aqui. Caiu bastante o movimento. Um dos principais pontos turísticos de Piracicaba sofre depois da enchente. Bares e restaurantes deixaram de receber cerca de 60 mil pessoas. Trabalho no estacionamento, né, como recepcionista, então eu ganho um salário da empresa, né, e ganho caixinha dos clientes, né, para cuidar dos veículos, né. Então, esse maior ganho é na sexta, sábado e domingo. Então eu perdi R$200 esse final de semana com o trabalho de segurança. No mês de janeiro eu perdi 3 semanas, que alagou do dia 5 ao dia 22, né? Então eu perdi mais, uma média de uns R$800 no mês de janeiro. E os donos têm um prejuízo maior, né? Porque além de perder alguma mercadoria, deixam de vender, né? 80% da venda dos donos dos restaurantes e do nosso salário sai do sábado e do domingo. Depois de enfrentar a maior enchente dos últimos anos, os comerciantes têm esperança da Rua do Porto voltar ao que era. Difícil dizer para você com certeza, porque a enchente sempre traz muito prejuízo e traz momentos difíceis para a gente, né? Mas a gente tem que levantar poeira e ir tocando o barco dia a dia. A região da Rua do Porto, um dos cartões postais de Piracicaba, tem cerca de 40 bares e restaurantes e está se reestruturando depois da enchente. Das flores para a mesa. Totalmente natural, o mel é um produto que pode ser considerado uma arma para combater as doenças. O processo de extração exige certos cuidados. Acompanhe na reportagem. Muitas pessoas compram, consomem, mas muitas delas não sabem como o mel é produzido. No apiário Bela Flora Recanto das Abelhas, localizada na cidade de Águas de São Pedro, o apicultor Pércio Costa tem criação de abelhas e faz a produção e extração do mel. O processo de extração de mel é o seguinte: primeiro a gente vai até o campo, retira o mel do campo, ele vem para o laboratório. Aí ele é desoperculado, depois de desoperculado ele é centrifugado, depois de centrifugado ele é filtrado e depois vai decantar e diretamente para os potes. A apicultura ocupa a 7ª posição das atividades que mais crescem no Brasil, responsável pela geração de 30 mil empregos, sendo que no país já existem 500 mil apicultores em atividade para os 2,5 milhões de colmeias implantadas. A produção de mel por ano é de 40 mil toneladas, mas também existem produtos como geleia real, própolis e pólen, que também são produzidos em apiários. Um produto que é consumido desde a pré-história até os dias de hoje. Indica que os seus benefícios são grandes e a favor da nossa saúde. Somos mel de diferentes espécimes. Por exemplo, o laranja ele é muito bom para regularizar o intestino, calmante, contra insônia. Já o eucalipto vias respiratórias, asma, bronquite, tosse. E o silvestre muito usado como adoçante em geral. Um mel muito rico em ferro, um excelente mel. É fundamental entender o processo de produção dos produtos que consumimos. Cuidar da saúde faz parte da vida. E por falar em mel, a população de abelhas e outros insetos polinizadores, aqueles que ajudam as plantas a se reproduzir, tem diminuído nos últimos anos na Grã-Bretanha. Para reverter a situação, uma reserva florestal do país investiu o equivalente a R$150 mil para um corredor de flores com 5 hectares. O objetivo é que essas plantações impeçam a queda no número de borboletas e outros insetos. Veja no próximo bloco o Sarau da Terceira Idade do Sesc Piracicaba. E ainda, instituição que atende autistas está sem psiquiatra. Não saia daí, o Jornal Ensaio volta já.